Salmo 18, versículo 30, nos diz assim: O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Salmo 18, versículo 30. Antigamente, na BR-060, talvez andando em Brasília, havia um trecho conhecido como Sete Curvas. E esse trecho foi desativado há alguns anos já. Porque era um trecho muito perigoso, uma região de muitos acidentes. E por vários motivos. Um dos motivos é que a pista tinha um desnível e as curvas eram muito acentuadas, juntando a velocidade alta, a imprudência com uma pista dessas condições, os acidentes eram muito constantes. E uma outra coisa que acontecia, devido ao desnível, proporcionava um acúmulo de água, né, durante as chuvas, que fazia que os carros aquaplanassem, né, então perdessem estabilidade, contato com a pista e facilmente derrapavam nesse trecho. E se você vindo, principalmente voltando de Brasília, você consegue enxergar a antiga estrada, o antigo caminho. Um caminho, então, que era perigoso e imperfeito. Mas o salmo que nós lemos aqui fala de um caminho totalmente diferente. Um caminho perfeito. E esse caminho, o caminho que é sempre perfeito, que não tem imperfeição nenhuma, não tem perigo nenhum, é o caminho de Deus. Qualquer outro caminho pode apresentar algum tipo de risco a nós, mas o caminho de Deus não. Por isso que Davi aqui ele vai enaltecer os caminhos do Senhor. Isto é, ele está querendo mostrar a respeito das ações de Deus, do relacionamento que Deus tem com Davi. E Davi, então, ele vai proclamar que ele conhece a Deus e sabe que esses caminhos são perfeitos, são completos. E o Senhor se apresenta a ele. Como o Senhor se apresenta, como o Senhor age na vida de Davi, Davi só consegue enxergar a perfeição. O sentido aqui é de entendermos um método de Deus tratar com o seu povo. O significado consiste em que Deus jamais desaponta ou engana o seu povo, os seus filhos, os seus servos. Deus não esquece de nós em tempos de necessidade. Fielmente, Ele está sempre a nos defender e fielmente nos sustenta dia após dia, uma vez que estamos sob a sua proteção. Esse caminho é perfeito. Por quê? Porque também a palavra dele é confiável, a palavra do Senhor é confiável. Essa expressão confiável dá a ideia de algo que já foi testado e se revelou algo perfeito, completo, sem erros. Esse termo é usado na lógica, em que a ideia era de testar a prata, o ouro, para ver se realmente eram metais puros, metais valiosos, ou se era algum metal falsificado, algo do tipo. Então, é dito que a palavra do Senhor é confiável, porque ela já foi testada. Ela foi testada pelos servos de Deus, que viram a promessa do Senhor se cumprir, viram o apoio, o consolo de Deus em todas as situações. A palavra de Deus já foi testada pelas mudanças que ocorreram na sociedade, tratando de assuntos humanos. E a palavra de Deus permanece em todas as mudanças sociais que ocorrem. A palavra de Deus já foi testada, mesmo com o avanço da ciência, da literatura, da civilização, das artes. E ela se mostrou adequada em todos os tempos. Independente em que grau a sociedade esteja, a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus, ela foi aprovada e ela está aí nos nossos dias. Ela foi testada pelos esforços que os homens fizeram para tentar destruí-la até. E ela sobreviveu a tudo isso. Estes e todos os outros métodos, a palavra de Deus sempre vai ser provada e aprovada. Porque ela é a única coisa que é certa, é a única coisa que é confiável, porque é a palavra do Senhor. Então, quando a gente pensa no caminho de Deus, só poderemos entender esse caminho se olharmos para a palavra dele, que é confiável. Eu não vou conseguir compreender o caminho de Deus que tem traçado para a minha vida
se eu não olhar para a palavra dele, se eu não confiar na palavra dele, se eu não confiar nas promessas do Senhor para a minha vida. Eu só consigo compreender os caminhos de Deus e perceber que são perfeitos se eu me aproximo da sua palavra, que é confiável. Portanto, nós devemos descansar seguros de que Deus realmente se mostrará íntegro para conosco, visto que Ele prometeu, pela sua palavra, ser o guardião e defensor da nossa vida, do nosso bem-estar, e a promessa dele é infalível. Daí, Davi conclui esse versículo: Ele é escudo para que quantos que nele confiam. Aqueles que olham para a palavra do Senhor, sabem que ela é confiável e começam a compreender que o caminho de Deus é perfeito. Deus se torna um escudo para essas pessoas. Deus se torna de fato um refúgio, um lugar de proteção. E aqui ele diz que coloca sua confiança totalmente nesse Deus. E os caminhos dele são perfeitos e a palavra dele é confiável. Ele descansa nesse Deus em qualquer situação que ele esteja vivendo. Às vezes, a nossa incredulidade sempre fica batendo na porta, nos fazendo duvidar dos caminhos de Deus sobre nossa vida, nos fazendo duvidar das promessas do Senhor na sua palavra, e isso dificulta confiarmos em Deus. Por isso que o Senhor reforça na sua palavra dia após dia, momento a momento, capítulo a capítulo, livro a livro, em toda a Escritura, ele reforça a ideia da solidez e da infalibilidade das suas promessas. Ele não falha. O caminho dele, a palavra dele são perfeitas. Porque ele se torna assim, então, o nosso refúgio. A realidade não corresponde às nossas expectativas, nós somos inclinados a nutrir em nossos pensamentos dúvidas acerca da palavra de Deus. Então, esse versículo de hoje vem para nos lembrar: não duvide da palavra de Deus. Mesmo que você pareça que está em um caminho tortuoso, um caminho difícil. Porque a fé, na verdade, é a convicção de que Deus sabe mais do que nós sobre a vida e sobre os caminhos que nós estamos percorrendo. Ele sabe para onde nós estamos indo. Por isso temos que confiar nele. Quando confiamos no Senhor, Ele não nos dá simplesmente o que queremos, mas Ele nos guia. Queremos aquilo que será o melhor para nós. E nos ensina a transformar o que temos em algo melhor. Então, quando você olha para esse versículo, você vai entender que é necessário olhar para a vida, os caminhos que Deus tem traçado para mim, e saber que é um caminho perfeito. Por isso, não lamente da sua vida até aqui. Não fique olhando para o caminho que você percorreu, o caminho que tem percorrido, e lamentar a Deus, reclamar a Deus. Tudo o que aconteceu e acontece, acontecerá na sua vida tem um propósito. Tudo o que acontecerá é para o seu bem. Principalmente se você crê em Cristo Jesus. É nesse sentido que a palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não está dizendo que tudo que vai acontecer na minha vida, aos meus olhos, vai ser bom. Eu vou ser satisfeito em tudo que acontecer. Não. Eu tenho que aprender a olhar para a vida. Tudo vai cooperar para o meu bem. E o bem maior, na verdade, não é para agora, é para o final do caminho, que é a glória eterna dos céus. Tudo na minha vida, daqueles que amam a Deus, tudo vai contribuir para essa trajetória até a chegada aos céus com o Senhor Jesus. Mesmo que você não perceba isso de imediato. Uma última ideia: não tente seguir os seus próprios caminhos, os seus próprios conceitos, as suas próprias ideias, as suas próprias filosofias, ou as filosofias deste mundo, os sonhos deste mundo, porque são caminhos perigosos, mais perigosos do que as 7 curvas da BR-060. São caminhos de morte, porque só há um caminho. O caminho é Jesus. Ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus. Qualquer outro caminho, se desvie dele. Pegue a estrada mais segura.
E lá no BR-060 criaram um novo trecho, né? É um pouco mais seguro, mas nada se compara à segurança que nós temos na palavra de Deus, nos caminhos de Deus, porque esses sim são plenamente seguros e confiáveis. Amém? Que Deus aplique essa palavra ao seu coração, à sua vida. Fiquem na paz e até mais.